eu quero falar sobre autoridade espiritual. Eu quero falar sobre isso aqui. Autoridade espiritual, baseado na vida de Josué, que é um exemplo de alguém que reconhece a autoridade espiritual. Então, aqui na introdução, primeiro, autoridade espiritual é uma pessoa revestida de poder para o desempenho de algum propósito, de alguma função no reino de Deus. Autoridade espiritual, uma pessoa revestida de poder para o desempenho de um propósito ou de propósitos no reino de Deus. Segundo lugar, aqui na introdução, a autoridade espiritual é uma delegação de Deus. Ninguém pode se fazer autoridade espiritual. Ninguém se nomeia autoridade espiritual. É uma escolha da soberania de Deus para o seu reino. Em Efésios 4:11, ali nós encontramos o ápice da autoridade espiritual. Diz lá que ele deu, isso é, Deus deu para a igreja pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, né? Aqui está o ápice de autoridade espiritual nessa organização que o Senhor fundou, que é a igreja, e no seu reino. E em 1 Coríntios 12:18 diz que é o Senhor que coloca no corpo cada membro como Ele quer. Significa que Deus coloca cada um no nível de autoridade que Ele escolhe. Terceiro, é importante frisar que ninguém é autoridade espiritual se não reconhecer Deus como autoridade espiritual máxima. Ninguém será autoridade espiritual no reino se não reconhecer que existe uma autoridade suprema, o Senhor Todo-Poderoso. Agora a questão é a seguinte: quais são as atitudes práticas de Josué que você pode ver como um homem que reconhece a autoridade espiritual sobre a vida do outro? Porque reconhecer a autoridade espiritual não é dar tapinha nas costas de pastor ou sei lá de quem. Reconhecer a autoridade espiritual não é fazer um elogio para alguém que é autoridade. Aqui estão as marcas de quem reconhece uma autoridade espiritual. Você vai ver que Josué reconhecia que Moisés era autoridade espiritual, por estas atitudes que estão bem explícitas no texto. Comigo, versículo 9 e 10, vou repetir. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Só até aqui. Aqui está a primeira marca de quem reconhece a autoridade espiritual: obediência. Se você reconhece a autoridade espiritual sobre a sua vida, você obedece. Meu irmão, não existe questões de análises filosóficas, conjecturas teológicas. Se você reconhece uma autoridade espiritual sobre a sua vida, você obedece à autoridade espiritual. Depois, você não precisa ler, pode anotar, no capítulo 24, versículo 13 e 14, Josué é chamado de servidor de Moisés. Em Josué capítulo 1, versículo 1, diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, servo de Moisés. A segunda marca de alguém que reconhece uma autoridade espiritual é servi-la.
Nós não estamos falando de um soldadinho de chumbo, não. Josué era o general, era o comandante do exército, era chamado de capitão. Não era um bobuzinho qualquer que estava servindo a Moisés, não. Era o comandante militar. Você serve a autoridade que está sobre a sua vida? Vou dizer uma coisa aqui para você, até aqui tem quase 200 pastores da igreja que eu sou pastor, e fora membros. Eu tinha o maior prazer de servir o meu pastor. Eu já estava na televisão e muitas vezes dirigia o carro para ele. Ele gostava de andar comigo porque eu andava direitinho. Ele gostava de andar comigo. Eu gostava de servi-lo. Meu pastor nunca tinha entrado num hotel 5 estrelas. A primeira vez que entrou, fui eu que paguei. Porque eu tinha prazer de servi-lo. Meu pastor nunca foi ao exterior para passear. Foi uma vez, numa viagem para Israel há 30 e tantos anos atrás, mas para tirar férias. Eu nunca tinha feito isso. Quem pagou a passagem dele, da minha sogra, fui eu, não foi a igreja não. Eu tinha prazer de servi-lo. Será que você serve a autoridade espiritual que está sobre você? Ou você pensa que é alguma porcaria tão importante que você está no nível da autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a tua vida? Só porque você é perequepê, PDP, perequepê, PhD, sei lá o quê, doutor, empresário poderoso, político importante, você está por fora. Você está por fora, filho. Quem reconhece uma autoridade espiritual tem prazer de servi-la. Eu não fazia por bajulação, eu fazia por prazer. Eu tinha prazer de dirigir para o meu pastor. Eu tinha prazer de levar ele